Foi divulgado na semana passada o Anuário Brasileiro da Educação Básica, que trouxe dados preocupantes sobre a realidade do ensino público no país. Os números referentes a 2018 mostram que 4 em cada 10 professores do 6º e do 9º ano do ensino fundamental não têm a formação adequada. Segundo o levantamento, quase 38% dos docentes do fundamental não fizeram o curso de licenciatura ou a complementação pedagógica necessária para ensinar uma disciplina específica. No ensino médio, o índice chegou perto dos 30%. O Anuário Brasileiro da Educação é elaborado pela organização sem fins lucrativos Todos pela Educação, formada por outras 32 organizações de diversos setores da sociedade brasileira. E para falar sobre esses números, eu recebo aqui no estúdio a professora de Política Educacional do Departamento de Educação da UFOP, Zara Figueiredo Tripodi. Professora, obrigado pela participação aqui no Plano Aberto. Agradeço. Professora, o que mais chama atenção nesse levantamento é a falta de formação dos professores. Por que o ensino público do país conta com um número ainda tão alto de professores sem licenciatura ou sem a formação pedagógica necessária para lecionar uma disciplina específica? Então, você tem uma série de fatores que incidem sobre esse problema, né? Mas a questão das especialidades, ou seja, dessas disciplinas que tratam de conteúdos específicos e estão, sobretudo, no ensino fundamental 2 e no ensino médio, primeiro, elas entram como objeto de política pública mais recentemente, em relação ao ensino fundamental 1, e você tem áreas, principalmente, que têm uma atratividade na carreira. O problema do magistério já é um problema de atratividade na carreira, não é uma carreira atrativa, mas em determinadas disciplinas, sobretudo nessas da área exata, física, química, matemática, isso é mais grave. Então, você tem pouquíssimos alunos, você tem poucas universidades que ofertam esses cursos. Em regiões fora das capitais, isso ainda é mais ausente, não é? Então, você tem pouca política de melhorar a atratividade docente para essas áreas. Algumas dessas áreas exatas já saem e vão para a área da pesquisa, porque a carreira é pouco atrativa, e isso leva a esse efeito cascata que faz com que a gente tenha poucos professores formados em determinadas áreas para lecionar nesse conteúdo específico. Então, você tem pessoas de serviço social dando aula de língua portuguesa, você tem engenheiros dando aula de matemática, você tem pessoas, advogados dando aula de história e geografia, e o impacto disso sobre a educação é grave, né? Sim, verdade. No caso dos estudantes, professora, de cada 100 estudantes que ingressam na rede pública de ensino, apenas 64 chegam a concluir o ensino médio, ainda assim de forma bem defasada, se comparados com os estudantes da rede privada. Isso seria um reflexo da formação dos professores? Então, não só, né? Obviamente que isso tem um efeito, porque quando você chega no ensino médio, que você vai analisar os dados do ensino médio, você percebe que há alunos que ficam um ano sem aula de matemática, de física, ou então trocam de professor 4 vezes durante o ano em matemática. Obviamente que isso tem um impacto sobre a aprendizagem do aluno, sobre as habilidades, competências que você deseja que sejam consolidadas no ensino médio. Mas esse não é o único problema. O ensino médio brasileiro, desde sempre, né, ele nasce com um problema de identidade e se manteve historicamente com esse problema de identidade, que é, basicamente, você não sabe se forma um aluno para o mercado de trabalho ou se forma um aluno para preparar para a universidade. Então, ele tem uma série de fatores. Pouco investimento. Os alunos, essa falta de identidade faz com que os alunos não se reconheçam no ensino médio brasileiro, né? Você tem um outro problema que é o nível de reprovação é muito alto na educação pública. No ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, o índice de reprovação chega a 15%. Isso é altíssimo. Nenhuma democracia, né, sólida lida com 15% e aceita 15% de reprovação no ensino médio. Além disso, a falta de uma concomitância com o ensino profissional no ensino médio faz com que ele seja mais desestimulante ainda. Os alunos não entendem a razão daquelas aulas do ensino médio. As aulas são descoladas da realidade completamente. dele, né? Você precisa pensar que no ensino médio noturno, por exemplo, você já tem um monte de adolescentes que são pais de família, né? Ou então sustentam uma casa. Então, isso não está sendo considerado para pensar políticas do ensino médio.
todos esses elementos juntos conformam esse modelo do ensino médio que nós temos, que leva em larga medida à evasão. Então, você já tem hoje 8% de evasão no ensino médio, você só tem 68% de matrícula líquida no ensino médio. Isso é baixíssimo. Se nós temos 98% de matrículas no ensino fundamental, nós só temos 68% do ensino médio. É baixíssimo. Sim, professora, a senhora falou sobre o alto índice de reprovação Isso. no ensino médio. Isso. Eu queria entender melhor essa realidade. Por que essa reprovação? Na verdade, é um problema da escola, é um problema do aluno? Onde está esse problema? Então, não é que ele não pode ser reprovado, né? Então, essa é uma ótima pergunta. Porque no Brasil, historicamente, existe uma concepção e uma crença equivocada, elitista, de que educação de qualidade se faz com alto índice de seleção. Portanto, para você ter uma educação de qualidade, você teria que reprovar muito. Qualidade, veja, mesmo nos cursos de graduação, se você pensar um curso de física, você tem 40 alunos que entram no vestibular, 2 meses depois, você só tem 18 alunos, formam 4, estes na universidade. Na educação, nós estamos falando de educação obrigatória. Então, nós estamos falando de ensino médio que é obrigatório. Bom, em países que são considerados os melhores sistemas de educação do mundo, Finlândia, Canadá, nesses países, você não tem reprovação na etapa considerada obrigatória, porque o aluno está lá, é obrigado a estar, e a formação básica do aluno. No Brasil, desde sempre, nós reprovamos muito. Você tem dados que mostram para nós, antes de nós entrarmos nos anos 80, a cada 100 alunos que entravam na educação, no ensino fundamental, apenas 20 saíam na 8ª série. Então, hoje você teve uma mudança disso para o ensino médio. Quer dizer, desde sempre no Brasil, né, se acreditou que uma educação de qualidade se faz com alto índice de seleção, ou seja, reprovando muito o aluno. Isso é um equívoco. Um equívoco. Você precisa pensar em maneiras e estratégias e dispositivos pedagógicos para que esses alunos entrem e saiam do sistema com qualidade, com educação e com conhecimento consolidado. Você reprovar aluno só agrava um problema. Você perde recurso, você aumenta as desigualdades e você não resolve o problema. Entendi, sim, verdade, né? Parece que a reprovação, então, seria um índice de qualidade de educação. E é um equívoco, é o contrário, sim, não é? Esses meninos, sobretudo que vêm de uma classe, um nível socioeconômico baixo, a reprovação é mais uma sanção da escola de fracasso sobre esses grupos. E você só aumenta a desigualdade. Sim. Professor, os dados mostram também que até 2017 o Brasil possuía quase 1,5 milhão de crianças e adolescentes fora da escola. Esse índice até teve uma queda, mas muito pequena. É um número grande. Altíssimo, Por quê? inaceitável. Por que esse índice alto? Primeiro, porque nós temos esse índice, ele é movido e formado, sobretudo, por alunos de ensino médio, que deveriam estar no ensino médio, 15 a 17 anos, e também os alunos de 4 a 5 anos, que é considerado também educação obrigatória, mas que é pré-escolar. Esses grupos, primeiros de 4 a 5 anos, você tem um número alto, porque isso não era educação obrigatória e passou a ser obrigatória um tempo depois, quando o ensino fundamental se torna de 9 anos. Então, você ainda tem uma série de municípios que não conseguiram fazer políticas para trazer esses alunos. Você tem também municípios que você não tem um acompanhamento e um controle social maior sobre esses alunos que estão fora e a obrigatoriedade deles virem para a escola, né? Faltam vagas também. Na pré-escola você tem casos que ainda faltam vagas. E no ensino médio nós temos tudo isso que nós já dissemos anteriormente, que é falta de identidade, os alunos evadem mesmo, 8% em 2018 é muita gente evadida do ensino médio, o ensino médio desinteressante, alunos que não entendem nenhuma razão disso, então saem da escola. E você tem também áreas como o Nordeste rural e o Norte, que para os alunos chegarem à escola é muito difícil, falta o transporte escolar, a infraestrutura é precária, então todos esses elementos fazem que o aluno, de fato, abandone a escola. Sim, professora, nesse caso, o ensino profissionalizante seria uma alternativa
para algo mais próximo da realidade do estudante? Então, sim. A única preocupação que a gente precisa ter quando a gente fala em estudo profissionalizante, a gente precisa pensar que isso é formação básica. Portanto, a gente está tratando de dar as bases para que o aluno, além de contribuir para a formação cidadã desse aluno, que ele tenha as condições intelectuais para sobreviver numa sociedade do conhecimento extremamente complexa como essa nossa. O que eu quero dizer com isso? Que de um lado, é muito importante o ensino profissionalizante, mas ele precisa ser pensado como a formação humanística do aluno. Não é ensino profissionalizante para colocar aluno para ficar apresentando unicamente como se faz, sei lá, tampa de pneu de carro. Você precisa dar uma formação também humana para o aluno, como um modelo alemão, que é um modelo de excelência que consegue combinar essas duas coisas. Sim, professora, vamos falar do financiamento da educação no Brasil. Quem é o responsável pela educação no país? Então, se você me perguntasse assim, qual é uma das variáveis que mais impacta todas essas desigualdades que vocês viram lá no anuário, eu diria que é o financiamento educacional vinculado ao federalismo educacional, que é basicamente, bom, no Brasil o federalismo os municípios, esse federalismo educacional, os municípios são responsáveis legais pela oferta da educação infantil, creche, pré-escola e mais ensino fundamental. O ensino médio é de responsabilidade prioritária do Estado, mas também o ensino fundamental 2, não é? Fundamental 2? Sexto ao nono ano, não é? Embora isso não esteja claro na Constituição, está dizendo que, no artigo 211 vai dizer que tanto o Estado ele tem que atuar no ensino fundamental, mas o município também tem que atuar. Então, essa falta de clareza, não é, desse ensino fundamental levou a que os municípios eles se tornassem responsáveis pelo grande contingente de matrículas no Brasil, 22 milhões aproximadamente de matrículas. Então, eles são responsáveis pré-escolar, 4 a 5 anos, faixa obrigatória, eles são responsáveis pelo ensino fundamental, eles são responsáveis por creche, que não é obrigatório, mas dá voto. Porque creche é um ativo político. Portanto, os prefeitos querem aumentar, e também é uma demanda das famílias. E qual que é o problema disso? Você tem na mão dos municípios a maior responsabilidade legal de matrícula e, por outro lado, está na mão dos municípios os impostos mais baixos, que são IPTU e ISS. Qual que é a conta? A conta não fecha. A conta você tem o maior número de responsabilidade para aquele ente federado que tem a menor condição financeira de fazer face a essa responsabilidade que são os municípios. Portanto, você cria um desequilíbrio enorme que leva, em última análise, a desigualdades enormes. E essa desigualdade, professora, como que ela é refletida na sociedade? Bom, de toda a ordem, né? Desde a questão do desemprego até a questão da qualidade da democracia, porque uma democracia sólida, ela pressupõe pessoas que fazem suas escolhas a partir da razão, não da crença, ou então têm condições de definir e se autogovernar via razão. Então, essas desigualdades levam desde a uma divisão muito desigual das riquezas que um país produz, em termos de acesso a bens materiais, acesso a bens sociais, como também a própria possibilidade desses cidadãos interferir dentro dos rumos políticos do país. Diz respeito à cidadania, não é? À democracia. Sim. Professora, a gente ficaria talvez aqui a tarde toda falando sobre soluções, né? Para resolver esses dados, esses números, né? Apontados pelo anuário. Mas, assim, de forma objetiva, me aponte algumas soluções para resolver esse problema. Eu sei que é difícil. É difícil, é complexo, política social muito complexo, a educação mais ainda. O que eu te diria, assim, de uma forma bastante simplificada, e aí correndo o risco que toda simplificação traz, eu diria que um dos elementos que se pode pensar para minimamente resolver isso, primeiro, a gente tem um Sistema Nacional de Educação, que nós não temos. Ao contrário da saúde,
que tem um SUS, que tem um Sistema Nacional de Educação, a existência de um Sistema Nacional de Educação, isso contribuiria enormemente para a gente reduzir essas desigualdades. De responsabilidade da União, desculpa te cortar. Não, imagina, a existência de um Sistema Nacional de Educação pressupõe necessariamente a presença forte da União coordenando essas políticas educacionais, o que não significa você centralizar e dar muito poder à União, mas ela coordenar, não só do ponto de vista supletivo, ou seja, mandar mais dinheiro para os entes federados que precisam, isso está colocado no artigo 212 da Constituição e do artigo 211 também, ela precisa assumir esse caráter redistributivo, mas também de assistência técnica aos municípios. Dentro de um modelo, de um sistema nacional de educação, você teria formas mais claras e mais precisas de pressionar entes federados como União e Estado a trabalhar de forma coordenada com seus municípios. Me parece que esse é um primeiro caminho a se trilhar para tentar reduzir essas desigualdades. Né? Início para tentar solucionar. Isso, porque aí você atuaria em 2 pontos, tanto do ponto financeiro como do ponto de vista técnico. Ok, professora, muito obrigado pela sua presença aqui. Não, por isso, eu que agradeço. Ajudar a gente a entender melhor esses números que estão bem aquém do que a gente espera, do que a gente quer para a educação, para o futuro do país, né? Eu que agradeço. Obrigado. E no site do Todos pela Educação você encontra o Anuário Brasileiro da Educação Básica completo. É só acessar todospelaeducação.org.br.